Cumprimento a todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Antes de nós entrarmos na escola dominical, eu te convido a você se inscrever em nosso canal, você que está assistindo a primeira vez. Toda semana nós postamos a escola dominical, estudo preparatório para professores e alunos da escola dominical. E te convido também a participar todos os domingos pela manhã da escola dominical de 8 às 10. Venha aprender a palavra de Deus. Amados queridos irmãos, nós estamos estudando o seguinte tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista desse segundo trimestre de 2022, pastor Osiel Gomes. E nós vamos continuar, amados irmãos, a sequência de estudo da escola dominical. Nós vamos estudar hoje, amados irmãos, a lição 6. Você que tem a revista, abra a sua revista aí na lição 6, que vai falar o seguinte tema: expressando palavras honestas. O textuário nos diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Você que não tem a revista da escola dominical, mas você tem a Bíblia, vamos estudar também a palavra de Deus. Você que não tem a revista, estuda com nós na Bíblia. E você que não tem a Bíblia, mas tem a revista, também estuda com nós, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estudar aqui, amados irmãos, Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Nós estamos estudando o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 5, versículo 37. Que fala o seguinte: Jesus ensina sobre os juramentos. Outrora ouviste que foi dito antigos: não pejorarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Então, amados irmãos, Jesus ensinando sobre os juramentos. E aqui fala, amados irmãos, que nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. Se passar disso, é procedência maligna. Então, amados irmãos, devemos falar a verdade. Então, sejamos honestos no nosso falar. Então, sejamos honestos em todas as áreas. Se você, aqui fala, se você, aqui Jesus falando, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, e nem pela terra, nem pelo trono de Deus. Então, amados irmãos, não devemos jurar, mas devemos cumprir na nossa palavra. Como o casamento. Quando o noivo e a noiva, quando o noivo espera a noiva demora a chegar para apresentar o casamento. E nós vemos, amados irmãos, tem aquela cerimônia matrimonial. E nós vemos, amados irmãos, o pastor dá o estudo sobre o casamento. E o pastor pergunta à esposa e o esposo. Primeiramente pergunta à esposa: você é fiel ao seu esposo na alegria, na bonança, na doença? Sim. A mesma coisa, o pastor pergunta para o noivo: você será fiel à sua esposa na alegria, na doença e em todas as áreas? Sim. Ali, amados irmãos, nós vemos que é um compromisso entre marido e mulher. Então, amados irmãos, nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Se nós falarmos que sim, devemos ser fiel até o fim. Então, aqui fala, amados irmãos, verdade prática diz: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que vai ter condições de cumprir. Então, amados irmãos, se a pessoa faz um juramento, deve cumprir aquele juramento. Igual eu falei no início.
Quando uma noiva cumpre que será fiel ao seu marido em todas as áreas, em todas as circunstâncias, deve ser fiel. Mesma coisa também o homem, o marido com a mulher. Fala ser fiel ali na promessa, quando casa. Serei fiel em tudo, na alegria, na doença. Então, nós devemos ser honestos na nossa promessa. E aqui fala, amados irmãos, o livro de Mateus, capítulo 5, 33 ao 37, o Sermão do Monte, a qual nós estamos estudando. A introdução diz o seguinte: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são compromisso que a pessoa assume publicamente e cumprirá realmente aquilo que prometeu. A palavra-chave é a palavra. Então, toda palavra, amados irmãos, que nós devemos falar e cumprir. Então, nós vemos que hoje poucas pessoas que são honestas, muitas pessoas falam a mentira. Nós vemos que o mundo que nós estamos vivendo, amados irmãos, é o mundo da mentira. Nós vemos que Jesus, ele ensinando aqui que nós devemos falar e cumprir, principalmente na sociedade. Nós devemos ser honestos também em todas as áreas, na área financeira. Quando uma pessoa perde um dinheiro, pode ser R$5 ou R$10, nós vemos que a pessoa está perdendo aquele dinheiro. E nós não devolvemos, o que acontece? Nós somos desonestos. Então, quando nós somos honestos, não vemos que aquela pessoa perdeu aquele dinheiro e devolvemos, nós somos honestos. Então, amados irmãos, sejamos honestos para com o nosso patrão. O trabalhador, o empregado, ele deve ser honesto para com o seu patrão. Deve ser honesto, não só com o seu patrão, mas também com a sua família. E, amados irmãos, nós vemos que o homem, ele é o cabeça da casa. E nós vemos, amados irmãos, então a nossa palavra deve ser palavra verdadeira. Nós vemos aqui a Bíblia falando, a nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. Passar disso é do maligno. Amados, queridos irmãos, então, Jesus ensinando ali no Sermão do Monte, nós vemos que nós estudamos do capítulo 5 ao 7, Jesus ensinando aos seus discípulos, aquelas multidões, como proceder diante da sociedade, diante das pessoas. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que Jesus ensinando sobre a honestidade. Então, amados irmãos, não ser honesto só no dinheiro, mas ser honesto também com a esposa, ser fiel à esposa. A mesma coisa, a esposa ser fiel com o marido, falar a verdade. Porque, amados irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo. Nós podemos mentir para o pastor, mentir para a nossa família, mas Deus, ele está contemplando a nossa vida. Nós podemos mentir, mas Deus, ele está vendo a verdade também, uma hora chega. E nós vemos, amados irmãos, então nós devemos falar a verdade. Aquilo que nós juramos, devemos cumprir. Tudo que nós fizermos, devemos falar a verdade. E aqui fala, o que passar disso é procedência maligna. Ele condena o uso indiscriminado, leviano, evasivo do juramento, que persevera entre os judeus. Por isso, nessa lição veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que o juramento entre e tornasse desnecessário. Então, amados irmãos, para nós cumprir a nossa vida, falarmos a verdade, precisamos ter um bom caráter, precisamos ser homem espiritual. A Bíblia diz que devemos santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Nós vemos, amados irmãos, que o homem, ele é tricotômico. O que é tricotômico? São 3 partes. Nós vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E nós vemos, amados irmãos, a nossa vida deve mudar de dentro para fora. Então, amados irmãos, nós devemos ser crentes verdadeiros, ser sal e luz do mundo. Nós vemos, amados irmãos,
que aqui aí vamos ler aqui em Tiago, capítulo 5. Abra sua Bíblia em Tiago 5. Tiago 5, versículo 12. Abra sua Bíblia aí, Tiago 5, 12. Fala o seguinte: mas, sobretudo, meus irmãos, não jurareis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, ou não, não, para que não caís em condenação. Então, amados irmãos, aqui o Tiago advertindo, a nossa palavra deve ser sim, sim, ou não, não. Porque se nós passarmos disso, nós estamos condenando a nossa vida. Então, amados irmãos, não deve ser cocheado em dois pensamentos. O nosso pensamento deve ser para positivo ou para negativo. E aqui, amados irmãos, aqui fala, é comum que uma pessoa tenha uma reputação de exagero ou mentira. Não consiga que alguém acredite somente em sua palavra. Os cristãos jamais devem se tornar como os tais pessoas. Então, amados irmãos, nós como cristãos devemos falar a verdade. Mesmo que o mundo fala mentira, sabemos que o diabo ele é o pai da mentira. E nós vemos, amados irmãos, Deus veio para desfazer as obras das trevas. Nós vemos que Jesus ele tomou a chave do inferno. E nós vemos, amados irmãos, Jesus ele teve o triunfo ali na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia. E, amados irmãos, nós vemos que aqui exortando sobre a paciência acerca do juramento. Então, amados irmãos, devemos ter paciência. Então, tudo que nós falamos, nós devemos cumprir. E aqui fala, não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. A lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória do juramento e decretou castigo para prejudicar aquele que faz juramento falso. Então, amados irmãos, é uma coisa muito séria fazer juramento. Se nós fizermos juramento, devemos cumprir. E aqui Jesus ensinando que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, mas pelas nossas palavras. Aquilo que nós falamos, devemos ter em nossa vida a honestidade. E aqui fala, amados irmãos, o falso juramento de uma testemunha ou falsa afirmação com relação a uma promessa ou coisa encontrada exige uma oferta pelo pecado. A lei enfatizou a seriedade do juramento. Nós vemos que, vamos ler aqui, Êxodo 20. Aqui, amados irmãos, nós vemos sobre a lei. Nós vemos que a lei, tudo que você falasse, você tinha que cumprir. Se não cumprisse na lei, era morto. E nós vemos, amados irmãos, nós vamos ler aqui Êxodo 20, versículo 7. Que fala o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá como inocente que tomar o teu nome de Deus em vão. Então, amados irmãos, nós vemos aqui acerca dos 10 mandamentos. Nós vemos que Deus falou com Moisés, lá na sarça ardente que não se consumia. Falou, sobre as leis, falou com Faraó. Nós vemos que o povo de Israel estava escravo ali no Egito. E Deus falou para falar com Moisés, para transmitir a mensagem para Faraó, para libertar o povo de Israel do Egito. E nós vemos que Faraó estava com o coração endurecido.
E nós vemos, amados irmãos, Deus enviou 10 pragas ali no Egito. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. E nós vemos, depois disso, Faraó, ele abriu seu coração e libertou o povo de Israel do Egito. Aí, amados irmãos, o povo de Israel ficou 40 anos peregrinando no deserto. E nós vemos que Moisés, Deus mostrou para Moisés o tabernáculo, o altar do holocausto, o candelabro, a arca da aliança, a mesa da preposição. Nós vemos, amados irmãos, ali entrava só o sacerdote e o sumo sacerdote. E nós vemos ali, era a lei. Ali nós vemos quando o povo pecava, levava oferta, um animal para ser imolado, ser apresentado pelo sacerdote diante de Deus. E naquele momento, aquele animal era imolado e aquela oferta que o povo levasse quando pecasse era perdoado. E nós vemos o sumo sacerdote fazer um sacrifício para a nação inteira. Nós vemos, amados irmãos, que o sumo sacerdote entrava no lugar santo e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Nós vemos que Deus mostrou para Moisés como seria o tabernáculo. O tabernáculo seria para adoração, seria para o sacrifício a Deus. E nós vemos, amados irmãos, que ali o sacerdote tinha que entrar limpos, não podia entrar impuro. Mesma coisa, o sumo sacerdote tinha que entrar ali também limpo. Nós vemos que se entrasse impuro, ali mesmo morreria. Então, na lei, se a pessoa fizesse o juramento, tinha que cumprir aquele juramento. Se não cumprisse a lei, pela lei, era morto. Então, amados irmãos, pela graça, nós vemos que é graça. A graça é o favor não imerecido. Nós vemos que Jesus enviou o seu próprio Filho, veio aqui como homem, e se encarnou, nasceu no ventre da Maria, veio gerado pelo Espírito Santo. Nós vemos que Maria não coabitou com José. E nós vemos, amados irmãos, que Deus gerou Jesus, o Filho de Deus. Ele veio homem, 100% Deus, 100% homem. Homem como nós, sentindo dores, alegria, tristeza. E nós vemos, amados irmãos, ele enviou o seu Filho e amou o mundo de tal maneira. Então deu em nosso lugar. Então, amados irmãos, ele morreu em nosso lugar. E nós vemos que, amados irmãos, que o sacrifício de Jesus, ele nos deu essa graça. Então, amados irmãos, hoje nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Porque Jesus, ele já fez o sacrifício por nós ali na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, pela lei, tinha que cumprir o juramento. Se não cumprisse, ali mesmo morreria. Então, a lei dos 10 mandamentos, nós vemos, amados irmãos, Jesus, ele não veio destruir a lei, mas ele veio a cumprir a lei. Ele veio mais e mais, ensinando mais e mais sobre os mandamentos. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, não jureis nem pelo céu nem pela terra. O estreitamento dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado, quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fiz usando o nome de Deus estava vinculado àquele juramento. Mas o voto feito em que fosse pronunciado o nome de Deus era menor valor. Então, amados irmãos, nós vemos que os fariseus, nós vemos que Jesus chamava eles de hipócritas. Nós vemos que os fariseus e escribas, eles falavam que o povo podia fazer voto, cumprir o juramento, mas aqui fala, ó, sem que fosse pronunciamento o nome de Deus, não podiam pronunciar o nome de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que os fariseus, eles descumpriam a lei de Deus, descumpriam o mandamento de Deus. E aqui fala, foi contra esse procedimento dissimulado de hipócritas. Então eles foram hipócritas. Vamos ler aqui Mateus 23. Abra sua Bíblia em Mateus 23. Mateus 23. A partir do versículo 16 ao 18. Fala o seguinte: ai de vós, condutores cegos, por que dizeis qualquer que jurasse pelo templo
Isso não é mais que juramento pelo outro tempo, esse é devedor? Insensatos e cegos, pelo qual é maior outro sou o tempo, que santifica o outro. E aquele que jurar pelo altar como nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Então, amados irmãos, nós vemos aqui Jesus alertando sobre contra os líderes religiosos. Aqui nós vemos Jesus condenando os fariseus e os escribas. Jesus falando, esses são os hipócritas. Nós vemos que os fariseus, eles amavam a lei, mas eles não cumpriam aquilo que Jesus falava. E nós vemos, amados irmãos, nós vemos que Saulo, ele era fariseu. Antes, ele não conhecia Jesus. Nós vemos que os primeiros cristãos pregavam que Jesus que fosse na cruz era o Messias. Para ele, Saulo, ele achava loucura. Nós vemos que ele perseguiu os cristãos. Nós vemos que, mesmo ali, ele foi até Damasco. Nós vemos que foi com aqueles soldados ali. E nós vemos, amados irmãos, que antes de ele entrar em Damasco, nós vemos que foi de Jerusalém a Damasco, foi 240 quilômetros. Nós vemos que naquele tempo não tinha carro. Eles tinham um cavalo. E nós vemos que a Bíblia diz que ele caiu por terra e não caiu no cavalo. Nós vemos, amados irmãos, que ele percorreu 240 quilômetros. Nós vemos que o resplendor de luz veio sobre Saulo só. E Jesus falando com Saulo, 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 por que tu me persegues? Quem és? Eu sou o Senhor Jesus a quem tu persegues. E nós vemos, amados, naquele momento ele ficou cego. Nós vemos que ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E nós vemos, amados irmãos, que o discípulo Ananias, o Senhor falou com ele, vai até a rua direita, porque Saulo está orando. Como que eu vou orar para um perseguidor que perseguia os cristãos? E Jesus falou para o discípulo Ananias, esse é o vaso escolhido que vai pregar para os gentios, vai pregar para os reis de Israel. E nós vemos que Ananias cumpriu aquilo que Jesus falou com ele. Ele foi até onde que Saulo estava, pôs a mão sobre ele. E naquele momento ele abriu seus olhos, tornou a ver. E naquele momento ele não foi mais Saulo, mas sim Paulo. Nós vemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo significa desejado e Paulo significa pequeno. E nós vemos, amados irmãos, que então Saulo ele era fariseu. Ele perseguia os cristãos. Nós vemos também Nicodemos. Nicodemos ele era fariseu. Ele conhecia todas as leis, mas não conhecia o ensinamento de Jesus. Nós vemos, amados irmãos, então nós vemos aqui, a segundo ponto, nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que fala, é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com a verdade e sabedoria. Como muita prosperidade sabe, rei Salomão falou que a morte da vida está na morte da língua. Vamos ler aqui Provérbios 28, versículo 21. Provérbios 18 e 21. Abra sua Bíblia aí. Fala o seguinte, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que comerá do seu fruto. Então, amados irmãos, nós vemos que Salomão, ele podia pedir a riqueza, podia pedir outras coisas, mas ele pediu simplesmente a sabedoria. E nós vemos que Deus deu sabedoria para ele, mas ele não soube usar a sabedoria. Nós vemos que Deus falou para ele construir o templo para adoração a Deus. E nós vemos que ele flutou ali a idolatria, outros deuses minúsculos. E também amou 1000 mulheres. Nós vemos que ali infiltrou a idolatria. E nós vemos que Deus tinha cumprido o que ele pediu, mas ele foi falso com Deus. Aqui fala, amados irmãos, o que nos impede ter cuidado nos falar. Um cristão cheio de verdades divinas terá falar verdadeiro e regerá contra todo tipo de falsidade. Então, amados irmãos, não devemos falar a verdade, não devemos falar mentira.
Quando nós falamos mentira, amados irmãos, uma hora a verdade vai aparecer. Porque, amados irmãos, a mentira não fica escondida. Porque os olhos de Deus estão em todo lugar. Então, amados irmãos, nós como cristãos devemos falar a verdade. Então, aqui fala o sim e não da vida de Paulo. As situações que empregamos na nossa palavra, por algum motivo, não conseguimos realizar, que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios 1, 12 ao 24, há o relato que o episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez plano de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não sairiam como havia planejado. Por isso, seus acusadores variam dessa situação para valer graves sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele cumpriu a palavra de Deus. Nós vemos que antes ele perseguia os cristãos e depois da sua conversão ele foi apóstolo de Cristo. E aqui fala, amados irmãos, Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que ele diria sim, quando na realidade queria dizer não. O apóstolo torna-se Deus como fiel testemunha. E explica o motivo. Vamos ler aqui 2 Coríntios 1, 2 e 3. Segunda Coríntios 1, 2 e 3. Fala o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto os santifica em Cristo Jesus. Chamamos santo em todos os que estão em lugar. Invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, dele nosso. Graças à paz de Deus, nosso Pai Jesus Cristo. Então aqui nós falamos sobre a saudação. O apóstolo Paulo chegou ali na igreja de Corinto, saudando aquela igreja. E aqui, amados irmãos, ele cumpriu o que Deus mandou fazer. E aqui, amados irmãos, da mesma maneira que os coríntios podiam confiar em que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele também visitaria a ocasião melhor. Então, amados irmãos, então Deus confiou na palavra de Paulo. E Paulo, ele foi ali em Corinto, saudou aquela igreja e fez ali um trabalho de ação de graça. E, amados irmãos, aqui fala, o que passar disso é providência maligna, como um caso aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade nas palavras. Então, amados irmãos, olha você ver, coisa que está falando, nós devemos ter palavras, tanto na nossa palavra e também na nossa ação. Que adianta nós falarmos a verdade e nós não cumprimos aquilo que nós falamos. E nós podemos até falar a verdade, mas nós devemos também agir, irmãos, dentro da palavra, devemos ser obedientes, devemos agradar a Deus. E é que Deus quer que sejamos verdadeiros, transparentes. Então, transparentes, tanto interior como exterior, de dentro para fora. E aqui fala, amados irmãos, se não for assim, podemos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e ter suas intenções. Ou seja, daremos lugar às situações. Então, amados irmãos, então nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. Quando nós falamos sim, devemos cumprir o sim. Quando nós falamos o não, devemos falar também o não, cumprir o não. Então, Jesus ensinando que nossa palavra deve ser ou positiva ou negativa. As palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas, assertivas. O terceiro ponto, amados irmãos, fala o seguinte: honestidade com nossas palavras. A palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico, temos o objetivo reto, honesto, correto, direito, plano. Então, tudo que isso aqui é as qualidades, amados irmãos, da honestidade. Então, não é só honesto só no dinheiro, mas ser honesto também com sua esposa, ser fiel à sua esposa. O marido também ser fiel à sua esposa. Também amar os seus filhos. Então, amados irmãos, então a honestidade não é só na parte do dinheiro. Quando as pessoas não é honesta, quando as pessoas vê o dinheiro do patrão, dá os 10 exemplo. A pessoa vai numa casa, acha uns 10 reais ali do patrão, o patrão saiu para trabalhar.
e aqueles 10 reais ficou ali em cima da mesa. Aí o empregado vai lá e pega aqueles 10 reais e leva para comprar alguma coisa. Aí quando o patrão chega, exemplo, amados, dando um exemplo, o patrão chega e não acha aqueles 10 reais. E o que ele vai desconfiar? Do seu próprio empregado. Porque o seu empregado está ali para cuidar da casa. E nós vemos, amados irmãos, que aí o empregado fala, não peguei nada não. Quer dizer, aí é o desonestidade. Não peguei nada não. E depois, quando vai descobrir, aí ele é dispensado. E quando a pessoa acha aqueles 10 reais, e quando o patrão chega, ô chefe, eu achei esses 10 reais seu aqui e estava guardado para você, e guardei para você. Quer dizer, aí é honestidade. Mas quando a pessoa fica com dinheiro, amados irmãos, está sendo desonesto. Então, amados irmãos, nossa honestidade vale a pena. Quando as pessoas... Eu estava assistindo um vídeo para trás aí, amados irmãos. Uma pessoa perdeu, acho que 10 mil reais. Ela perdeu esses 10 mil reais, estava com os documentos, tudo. E a pessoa que encontrou o dinheiro, com as carteiras, com o dinheiro, ele achou o endereço da pessoa e a pessoa devolveu aquele dinheiro para aquela pessoa que estava precisando. O que aconteceu a recompensa? Ele estava desempregado e arrumou um emprego para ele. Então, amados irmãos, isso é a honestidade. Ele devolveu o dinheiro e teve a recompensa do trabalho, abriu o trabalho para ele. Ele estava desempregado, não tinha um emprego, estava precisando de um trabalho. E aquele homem, ele era o patrão, depois ele trabalhar junto com ele. Então, amados irmãos, o que vale, amados irmãos, é a honestidade. Então aqui fala, Jó, foi descrito, foi um homem honesto. Jó 1:8. Nós vemos a história de Jó. Jó, vamos ler aqui, Jó, amados irmãos. Jó 1:8. Fala o seguinte, disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém até é semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, amados irmãos, nós vemos que ele era um homem da terra de Uz, um homem que tinha fazenda, tinha tudo. Nós vemos que Deus provou Jó. Nós vemos que ele tinha 7 filhos, 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500 jumentas, e muitíssimo era seu servente. Então ele tinha também até o seu mordomo que trabalhava com ele. E nós vemos, amados irmãos, que ele foi fiel, ele perdeu tudo, perdeu os seus filhos, perdeu tudo que ele tinha de valor, mas a sua confiança em Deus ele não perdeu, ele foi testado. E ele foi fiel. Nós vemos que em Jó 42, Deus devolveu tudo em dobro para ele, porque ele foi fiel ao nosso Deus. Então, a honestidade. Aqui fala mais uma vez, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Na vida daquele evangelho já entrou, houve transformação plena, pois busca a curar os sintomas da doença, pecado, mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira. Então, mais irmão, no mundo é a mentira. Mas dentro da igreja, a verdade. Porque, amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina sobre a verdade. Nós devemos ser discípulos de Cristo. Nós devemos cumprir a palavra de Deus. Aqui fala, através das quais mentiras têm sido ditas, sendo influenciado pelo pai da mentira, o diabo. Então, o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele quer levar a pessoa ao pecado. Então aqui fala João 14:6. Vamos ler aqui João 14:6. Confirmar aqui, mas se é isso mesmo. João 14:6. Aqui está falando sobre o caminho, que é a verdade e a vida. Então, amados irmãos, aqui está falando sobre o caminho. Mas aqui, irmão, nós vemos que o diabo, ele é o pai da mentira. Aqui não está confirmando o versículo, não, amados irmãos, sobre o diabo, não. Aqui, então, amados irmãos, nós vemos que
os que vivem nele são honestos em tudo. Se eu falar é sim, sim ou não, não. Então a nossa palavra deve ser, amados irmãos, verdadeira em tudo. Então a nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. As palavras dos seguidores de Jesus, apresentar retidão, dando testemunho, uma pessoa honesta revela dinheiro e caráter. Então é honrado. Então tudo, irmão, a pessoa honesta, ela é honrada, ela é agraciada. E a pessoa desonesta, ela não tem valor. Vamos aqui para a conclusão, amados irmãos. Fala o seguinte: devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorremos aos juramentos dos hipócritas, profanos e necessários. Então, amados irmãos, nós vemos que os escribas e fariseus, eles ensinavam sobre o juramento, mas eles falavam que não podia falar de Cristo. Então, Jesus falou que eles eram hipócritas. Então, amados irmãos, nós vemos que nós devemos ser honestos em tudo, no nosso falar, no nosso pensar, sermos fiel na nossa família, com nossas esposas, as esposas também ser fiel com seus maridos, falar a verdade, porque, amados irmãos, a verdade, ela prevalece, e a mentira, ela não prevalece, ela leva à condenação. E aqui fala, amados irmãos, antes procuremos ser simples, objetivo, dizemos sim, 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 ou não, não. Então, amados irmãos, não devemos estar em dois pensamentos, devemos dizer sim ou não. E aqui fala, amados irmãos, quais são os dois tipos de juramentos citados na lição. Os juramentos das escrituras, esses são tipos, aqueles que foi feito, aqueles foi feitos por Deus e pelos homens. Amém? Então, amados irmãos, espero que os irmãos gostem desse estudo. É um estudo para os irmãos preparar a escola dominical. Sabemos que nós vamos estudar amanhã a lição 4, sobre resguardando sentimentos ruins. Essa lição, amados irmãos, que eu falei hoje, ela está postada para os irmãos adiantada. Ela será dia 8 de maio de 2022. E nós vamos estudar a próxima lição, a lição 7, que será dia 15 de maio de 2022. Não retribui pelos padrões humanos. Amém?